Contos tradicionais do povo português. Escrito por Teófilo Braga. Lido por Silvia Lobo. Capítulo 1. A cara de boi. Era um rei que tinha 3 filhos. Um dia disse: Pois, filhos, vão correr o mundo, e aquele que trouxer a mulher mais formosa é que há de ficar com o reino. Partiram todos. Os 2 mais velhos acharam logo 2 raparigas muito formosas, com quem se casaram. Uma era filha de uma padeira e a outra de um ferreiro. O mais novo andou por muitas terras sem encontrar mulher que lhe agradasse. Indo um dia por um descampado, cheio de fadiga, desceu do cavalo e deitou-se à sombra. Deu-lhe então na vista uma casa muito alta sem porta nenhuma, e só lá bem alto é que tinha uma janela. Esteve ali muito tempo, até que viu vir uma velha, que chegou ao muro da casa, bateu na parede e disse: Arcelo, Arcelo, deita o teu cabelo, cá abaixo de repente, quero subir imediatamente. Foi então que ele viu aparecer à janela uma trança de cabelo tão comprida que ficou espantado com a sua beleza. A velha pegou-se a ela como se fosse uma corda e subiu para dentro de casa. Pouco tempo depois a velha tornou a sair, e o cavaleiro, tendo desejo de ver de quem seria a trança, chegou-se à parede, bateu e repetiu as palavras: Arcelo, Arcelo, deita o teu cabelo, cá abaixo de repente, quer subir imediatamente. A trança desceu pela janela abaixo e o rapaz subiu. Ficou pasmado quando viu diante de si a cara mais linda do mundo. A menina deu um grande ai de aflição. Vá-se embora, senhor, que pode vir minha mãe e tem artes de lhe causar todos os males que há. Não vou sem a menina vir comigo, porque eu assim ganho o reino de meu pai. E se não quiser vir, atiro-me desta janela abaixo. Desceram ambos pela parede e fugiram a toda a pressa no cavalo que estava folgado à sombra. Ainda não iam longe quando ouviram uma voz. Para! Para! Filha cruel! Não me deixes só no mundo! E, como a filha fosse sempre fugindo com o príncipe, a velha disse-lhe: Olha para trás, ao menos, para receberes a bênção de tua mãe. Assim que a menina se virou para trás, ela disse-lhe: Eu te fado que essa cara linda que tens se torne numa cara de boi. Coitadinha, ficou logo cara de boi. Assim que o príncipe chegou à corte, puseram-se todos a rir daquela figura horrenda, sem saber como ele se tinha apaixonado por coisa tão feia que fazia fugir. O príncipe contou a sua desventura aos irmãos, mas quem é que se fiava? Estava quase a chegar o dia em que os 3 irmãos haviam de apresentar as suas mulheres diante de toda a corte, para se assentar qual era a mais linda e qual deles havia de ficar com o reino. A rainha velha tinha muita pena do filho. Ele lembrou-se de fazer demorar a cerimónia para ver se a velha, com o tempo, perdoava a menina e lhe restituía a sua formosura. Disse a rainha que queria que, antes da cerimónia da corte, cada uma das suas 3 noras lhe bordasse um lenço. A filha da padeira e a do ferreiro não sabiam bordar e trataram de enganar a rainha, arranjando quem lhes fizesse os bordados. A que tinha cara de boi pôs-se a chorar, e tanto chorou que lhe apareceu a velha e disse: Não te rales mais. No dia em que tiveres de entregar o lenço à rainha, eu cá te virei trazer. Chegou o dia, e a velha veio entregar-lhe uma noz muito pequenina. A cara de boi foi levá-la à rainha, dizendo que ali estava o seu lenço. A rainha quebrou a noz e ficou pasmada com a mais fina cambraia, bordada com flores, ramos e aves. Chegou o dia de irem à corte para serem apresentadas as 3 noras do rei. A cara de boi pôs-se a chorar, até que lhe apareceu a velha, que era mãe dela.
Não chores mais. Trago-te aqui um vestido para a festa. Desdobrou. Era todo bordado de ouro e pedrarias. A filha vestiu, mas, quanto mais lindo era o vestido, tanto mais horrenda ela ficava. E pôs-se a chorar cada vez mais. Quando já todos tinham entrado para a sala, faltava só ela. A velha disse-lhe: Vai agora tu. A filha obedeceu, mas ia muito triste por ver-se tão medonha. Quando ia pelo corredor do palácio, a mãe disse-lhe ao longe: Olha para trás. E assim que a filha virou a cara, continuou: Fica com a tua formosura. Mas não te esqueças de meteres nas mangas do vestido todos os bocadinhos de toucinho que puderes para me dar. Então, ela entrou na sala pelo braço do marido e todos ficaram pasmados. A corte toda confessou que ela é que era a mais linda. E dali foram todos para a mesa do banquete. Enquanto estiveram a jantar, a menina não fazia senão meter bocadinhos de toucinho nas mangas do vestido. As outras duas, que haviam fazer aquilo, trataram de fazer o mesmo, pensando que era moda. Acabado o jantar, começaram as danças, e a rainha, ao ver o chão todo besuntado de gordura, e que a cada passo se escorregava em bocados de toucinho, perguntou quem é que fizera aquela porcaria. As damas disseram que o viram fazer à princesa herdeira, e por isso fizeram o mesmo. Começou cada uma a sacudir as mangas dos vestidos. E das mangas da menina começaram a cair aljofres e diamantes misturados com flores. As outras, envergonhadas, atiraram-se pelas janelas fora, pelas escadas corridas, e a que chamavam cara de boi é que veio a ser a rainha, porque o rei entregou a coroa ao filho. Obrigado por ter ouvido até ao fim. Até ao próximo capítulo.